falando, né? O tema que nós estamos conversando hoje sobre liderança e como exercer a liderança nesse tempo moderno, né? Voltamos, Karen. Oba! Vamos Acontece. retomar. E se quiser recapitular aí o que tu estava falando, né, sobre a liderança e a forma aí de trabalhar com essas pessoas mais desmotivadas e que têm uma certa resistência a mudanças, né? Isso. Eu tava comentando justamente isso, né? Que a importância de tu estar conectada com a tua equipe, né? De ter momentos individuais com cada um para te poder estar conhecendo melhor teu colaborador, tu ter encontros semanais de equipe, né? Que é uma das coisas que eu pratico e isso funciona super bem. A gente está super bem alinhado sempre, né? E aí, no momento que tu tem essa conexão com a tua equipe, tu vai perceber se ela está desmotivada, se ela está resistente. Então, não vai ser num momento único, né? Vai ser num momento lá de uma certificação ou de um projeto que tu vai perceber isso. Não, tu já vai se dar conta, pelo tom de voz da pessoa, tu já conhece, né? Eu que trabalho muito com o meu time remoto, então não estou presencial, não consigo ver, né, fisicamente aí as reações às vezes, mas numa ligação pelo Zoom, uma ligação pelo telefone, eu já sei que às vezes as coisas não estão tão bem, né? E essas pessoas que estão mais resistentes, cabe a gente dar uma investigada. Às vezes ela pode estar com um problema pessoal, né? E a gente precisar entender o que que houve e isso está refletindo no trabalho. É super normal, né? Isso pode acontecer. Tem gente que consegue separar bem, outros nem tanto, né? Então faz parte do ser humano. E um outro ponto é que ela pode também não ter entendido o papel dela naquilo ali que tu tá passando, né? Tu está dizendo que ela tem que estar engajada, que ela tem que contribuir, de que ela tem que estar ali presente, de que ela tem que fazer a diferença, mas qual é o papel dela? Ela não está se sentindo importante, né? Então, isso também pode ser um momento, né? Um sintoma dessa resistência, dessa desmotivação. E aí a solução é perguntar, né? Às vezes a gente quer falar tanto e a gente não quer ouvir, né? Isso eu tenho exercitado muito, assim, a importância de ouvir, né? Eu sou muito também falante, né? E acabo, às vezes, falando e atropelando e muitas vezes me dou conta e paro, né? Então, isso é uma das coisas que a gente precisa se atentar. Eu tive um caso uma vez de uma pessoa que ela era muito difícil de lidar, né? Ela era uma pessoa assim que a gente considerava uma pessoa resistente. Mas quando tu via a entrega do trabalho, quando tu ia no departamento dessa pessoa, que ela era responsável, tudo era 100%. Então, assim, não fechava, né, a resistência com a entrega. E aí, conversando com essa pessoa, ela tinha uma timidez, ele era introspectivo. Então, quando ele se colocava de uma forma mais não tão lapidada, né? Então, também é um outro viés, né? Um comportamento da pessoa, ela não sabia lidar com isso, e aí tinha impacto, né? Impacto na forma que ele se colocava numa reunião, né? Então, isso também é uma percepção que às vezes a gente tem que ficar atento, né? O comportamento, o jeito que a pessoa, né, lida com tudo, né? Então, isso é um ponto também importante. O que eu vejo, assim, dentro da tua fala, a importância de ser um líder observador, né? Porque não dá para Isso. simplesmente tratar todo mundo da mesma forma. Porque como tu Não. mesmo mencionaste, um é mais calado, o outro é um pouco mais falante. Então, tu tem que aprender a observar essas pessoas até para delegar melhor as tarefas de acordo com cada necessidade, né? Aquele que é mais quietinho, tu vai falar de uma forma, tu vai mostrar a atividade de uma forma, inclusive fazer algumas cobranças de determinado jeito. Para aquele que é mais falante, aquele que é mais interativo, tu vai fazer de outra forma. É mais ou menos isso? Exatamente. E é saudável a gente ter, eu falo muito isso também pro meu time. Então, né, a importância de tu ter pessoas na tua equipe diferente, justamente que nem tu disse. Uma tem mais iniciativa, a outra é mais comunicativa, o outro é mais introspectivo, mas mais técnico, né? Gosta de fazer alguns desenvolvimentos dentro dos projetos que a gente às vezes monta. Então, isso é fundamental. Eu costumo dizer pro meu time, nenhum de vocês é parecido. Cada um tem o seu jeito, né? E isso é o que compõe
né, o time e fortalece, né? Fortalece, acho que a construção, o mais questionador, né? Que às vezes tem aqueles que questionam mais. Então, essa diferença, né, no grupo é fundamental aí para a gente ter uma equipe mais coesa, assim, né? Então, isso é muito bom. Karen, e como é que funciona na hora do feedback, né? Porque durante o dia a dia de trabalho sempre tem alguma coisa que é legal, que a gente tem que reforçar, né? Que a gente chama de feedback positivo, como também vai ter aqueles pontos de melhoria, que às vezes é identificado pelo líder e que o líder nem sempre tem o tato, né? Tem aquele time de falar da forma mais correta, assim, para o colaborador e fazer com que ele realmente se incentive a mudar. Como que tu sugere que seja feito assim, o feedback para o colaborador? Sim. Bom, Camila, eu entendo que o feedback ele tem que ser a comunicação que tem que fluir no dia a dia. Né? A gente às vezes quer fazer aquele feedback formal, colocar numa sala. Às vezes as empresas já têm um formato no meio do ano, no final do ano, ou 3 vezes ao ano, um feedback mais formal, e acaba não fazendo o do dia a dia. É fundamental a gente retroalimentar, né, a nossa equipe com os projetos ou com atividades do dia a dia mesmo, para eles entenderem se está indo bem ou não. Se eu for falar alguma coisa para alguém daqui 2 meses, 15 dias, às vezes já não vai mais nem fazer sentido, né? E trazer os exemplos, né? Na hora do cafezinho, tu vai ali, conversa com ela, o feedback informal, aquele que as coisas estão acontecendo e tu já vai dando retorno para as pessoas, ele é fundamental, né? Seja ele de oportunidade ou seja realmente reconhecer que o trabalho foi bem entregue, que o projeto foi bem apresentado, de que aquela reunião foi bem conduzida. Não importa, né? É ir já fazendo esse papel no dia a dia, né? E em determinados momentos a gente realmente ou vai ter um assunto um pouco mais delicado para ser tratado, ou se não é um feedback formal lá que nós temos, né, agendado já em alguns momentos fazer com um colaborador. Aí sim, aí nesse momento é um feedback sem interrupção, é um feedback numa sala, não usa note, não usa celular, foca na pessoa, né? Essa conexão com a pessoa é fundamental, né? Traz ela para ti, conversa com ela sobre coisas que ela gosta, né? Faz um roteiro nesse sentido, né? Faz uma abertura, conversando um pouquinho com ela, depois traz o fato realmente que aconteceu, né? Explica para ela. E aí é uma metodologia realmente que a gente precisa usar. Mostrar para ela o que aconteceu, né? Vamos dizer que seja uma pessoa que se exaltou, né? Acabou ficando irritado naquele momento, teve um comportamento que não foi legal. E mostrar para ela o que tu busca na tua equipe. Olha, eu busco pessoas que tenham um equilíbrio em momentos mais difíceis, em reuniões mais pesadas, né? Que saibam se controlar, ver se é o momento de falar ou não. Então, tu mostrar para ela o resultado desejado, né? Então, do resultado que está atual, o fato que aconteceu, com aquilo que tu busca e perguntar para a pessoa, né? O que tu gostaria de fazer para mudar, né? Do que aconteceu para aquilo que eu busco, né? E aí a pessoa realmente trazer esses pontos, tá? Então isso é fundamental, a pessoa pensar no que ela precisa, porque se tu disser para ela o que ela precisa mudar, não vai ter conexão, não vai ter liga, né? Então isso é fundamental, deixar ela trazer o que realmente ela precisa mudar. E ela vai te falar, né? E no momento que ela te falar, tu pergunta para ela o prazo, né? Quando que tu pretende começar a atuar nisso que tu tá me trazendo que é importante para tua mudança? E aí ela vai dizer se já vai sair fazendo, se ela precisa um pouco mais para pensar como que ela vai fazer, porque a mudança também não acontece assim da noite pro dia, né? É todos os dias exercitando para a gente poder ter essa transformação. E no final, tu perguntar para ela o que ela entendeu dessa conversa, né? Qual o sentimento dela em relação a isso que foi comentado, o que ela tá levando, né, desse bate-papo. E aí tu consegue fechar
o feedback com ela de uma forma que ela realmente está participando. Ela não ficou só de ouvinte, né? Então, essa é uma metodologia que cabe bastante aí para a gente fazer nesses momentos. Porque foi exatamente a pergunta que o Gerson fez aqui. Qual a metodologia ser aplicada nos casos de feedback? Então, tu trouxe bem os pontos, né? Falar as qualidades, falar de coisas que a pessoa gosta, depois trazer um fato bem específico, né, Karen? Porque às vezes é muito fácil chegar, não, tu sempre age de tal forma. Poxa, mas será que foi sempre? Ou será que foi naquele caso específico, com aquele cliente? E aí tu situa a pessoa naquela situação que precisa ser melhorada, né? Exatamente. Tragam sempre exemplos do que aconteceu. Não é assim, alguém me falou que tu talvez tenha acontecido isso no dia que tal. Não, gente, vai lá, te certifica, tenha certeza do que tu vai trazer. Ou se tu presenciou, tu diz, olha, naquele dia, naquele momento aconteceu isso. É fundamental para a pessoa realmente entender no que ela precisa melhorar. Porque senão ela fica divagando, às vezes ela acha que é uma coisa e é outra, né? Então, de novo, ela não tem a percepção e ela não vai conseguir mudar porque ela não está entendendo, não está conectando com ela. Então, o exemplo é fundamental. E aí depois, conversa na medida que ela for explicando, que for dizendo a situação, tu vai perguntando também para ela o que ela pode fazer para fazer de diferente a partir de agora e os prazos, né, Karen? Foi a última coisa que tu falou, que se eu vou mudar, se eu pretendo, se eu preciso mudar, qual é o prazo que eu vou começar a colocar essas ações aí em prática, né? E até o Paulo comentou aqui, aprendi há muito tempo que a única coisa que tem que ser constante são as mudanças. Essa frase ainda está atual? Com certeza, né, Karen? O que tu acha aí dessa frase? Com certeza. Gente, a gente muda o tempo inteiro, a gente aprende o tempo inteiro. Só nesse momento que a gente está aqui trocando, né, conhecimento, a gente está conversando, o pessoal participando, a gente já está mudando. Amanhã a gente vai pensar diferente, né? Hoje, depois da live, a gente já vai pensar diferente em outras coisas, fazer conexões, ter insights, né? A mudança é constante. Legal. E Karen, falando ainda sobre essa questão das mudanças, né? Se tu parar para pensar na liderança de antigamente, na liderança de hoje, a gente vê aí uma certa evolução. E eu me lembro, assim, de alguns casos que eu já presenciei daqueles líderes que são mais explosivos, que já chega, já xinga. Como que tu vê essa liderança que, infelizmente, ainda existe, né? De trabalhar com liderado muito sob pressão e no autoritarismo, assim, né? De, eu mando, tu faz e ponto. Como que tu enxerga isso? Hoje existe, né? Infelizmente, nós presenciamos, às vezes, casos assim, né? Não é legal, eu acho que a gente sempre tem que buscar o respeito da outra pessoa, usar muito a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? Se eu fosse aquela pessoa, eu gostaria que alguém estivesse agindo comigo desta forma, né? Então, acho que no momento que tu faz esse exercício aí, acho que várias respostas, né? Tu encontra, e aí buscar mudar. Por isso que hoje, buscar o autoconhecimento, tu ter o entendimento das tuas emoções, em que momento que dispara essa situação de raiva, ou de estresse, ou de medo, né? No momento que tu entende que aonde que desencadeia isso, tu se dá conta, né? Então, esse exercício ele é fundamental. É que a pessoa, no momento que ela busca o autoconhecimento, no momento que ela sabe em que momento ela vai ter o start daquela emoção, seja de raiva, seja de estresse, né? Que tenha o medo, né? E que às vezes as pessoas, quando se sentem ameaçadas, elas acabam, né, tendo uma reação às vezes não muito legal. Então, isso é que vai fazer com que ela se controle. A gente fala tanto de inteligência emocional, né? E às vezes as pessoas nem sabem bem o que é a inteligência emocional. É justamente isso. Tu te conhecer, né? Ter esse autoconhecimento e tu poder fazer o controle dessas emoções. A inteligência emocional é justamente isso, é tu manter esse equilíbrio, né? Tu não perder a mão aí em alguns momentos que talvez tu conseguisse conduzir no momento que tu conhece, né, as tuas fragilidades aí. Então, isso é fundamental. Quando a gente estava falando ali da evolução da liderança como um todo, né, e do quanto é importante a inteligência emocional dentro da liderança. Isso, acho que no momento que tu entende aonde que dá o start, né,
da tua raiva, do teu medo, porque o medo, quando a gente se sente ameaçado, às vezes a gente também reage não muito bem, né? Na defensiva, né? No momento que tu conhece as tuas fragilidades ali, tu, com o autoconhecimento, e tu consegue controlar as tuas emoções de uma forma melhor, né? Isso é a inteligência emocional, né? É manter o equilíbrio das nossas emoções, né? Então, isso é um ponto que essa pessoa, né, que às vezes explode, coisa, né, em algumas determinadas situações precisaria estar buscando um apoio aí, né? Seja um treinamento, seja um coaching, né? A pessoa precisa buscar aí para ela reverter esse quadro, porque ela não vai ter o engajamento do time, ela não vai ter o retorno que ele espera, as pessoas vão fazer, mas não da forma que poderiam, né? A entrega poderia ser até com muito mais qualidade, né? Então, esse é um ponto importante para estar vendo aí com o time. Karen, e na tua experiência, na tua percepção, né? Tu já tem vários anos aí, mais de 20 anos nessa de experiência mesmo, né? Nessa parte de gestão, liderança. Agora também tem esse projeto, né? De trabalho de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento aí de carreiras, uma série de coisas que tu tens feito. Como que tu percebe a evolução do papel da liderança? Lá de quando tu começou para agora, como agora você estava trazendo ali até umas questões de inteligência emocional, coisas que antes talvez nem fosse falado, né, para os líderes. Como que tu vê a evolução daquela época para agora? Eu acho que o foco antes, a gente tinha um foco muito no resultado, né? E às vezes nem todas as empresas trabalham ou trabalhavam, né, com foco nas pessoas, né? No momento que a gente entende que tu, tendo as pessoas próximas de ti, tu traz um engajamento, ele vai refletir numa melhoria e o resultado vai ser por consequência, né? Eu acredito muito nisso, numa liderança positiva, numa liderança próxima, né? E já tem estudos que mostram, né? Tem já cursos de psicologia positiva, né? Teve uma empresa que foi a MetLife. A MetLife, ela fez é uma empresa de seguros. Ela fez justamente esse comparativo. Ela fez um teste. Ela contratou pessoas no formato tradicional e contratou pessoas com foco no positivismo, né? Tanto o líder quanto a equipe. E o crescimento no final do ano foi em torno de quase 20% na entrega do resultado, né? Então, já no ano seguinte, o resultado disparou, né? Então, isso comprova, né? São fatos que trazem que a gente, sabendo lidar melhor, né, com as nossas pessoas, ter o cuidado com as nossas pessoas, isso vai fazer toda a diferença, né? Então... Eu acho também, até aqui, ó, agora a Leti comentou, as pessoas fazem melhor e com mais qualidade quando se identificam com o líder. Com certeza, exatamente. Né? O líder é o exemplo, né? Ele tem que ser o exemplo para fazer com que as pessoas sigam ele, né? Concorda com essa frase da Leti? Concordo plenamente, a Arlete está super certa aí, né? A gente precisa ter esse resultado. Eu conheço muitas pessoas que é bem isso, eu vou fazer por ti, eu vou fazer, né, as coisas porque tu me pediu. Eu não, às vezes até nem concorda com o plano da empresa ou alguma coisa assim, isso faz toda a diferença, né? Então, trazer as pessoas é o segredo aí. É uma liderança próxima, né? Como tu disseste ali. Exatamente. E isso não significa que tu não delegue, né? Tu delega, mas tu acompanha também, né? Isso é fundamental. O que eu vejo, assim, em alguns casos, que a pessoa, inclusive, vai para um cargo de liderança, às vezes sem estar preparada, apenas porque ela tem um tempo de casa, porque ela já está um tempo naquela empresa. Sim. Então, então ela já está um tempo, então ela vai ser líder. Acontece que no momento que ela vai para aquele papel de liderança, ela não sabe como conduzir, porque ela não tem, talvez, o perfil ou não foi preparada para aquele perfil, né? Porque a liderança, a gente pode ser desenvolvida, né, Karen? Não existe um cargo de liderança, mas eu quero buscar um cargo de liderança, eu posso ir atrás e me desenvolver para conseguir, né? Tu concorda? Tu pode se desenvolver, tu vai trabalhar as tuas habilidades, ver aquilo que tu precisa para te preparar para estar nessa posição, né? Então, esses pontos, qualquer um pode, né? Tem aqueles que já têm a liderança, né, já nata. E isso é uma das coisas que as pessoas precisam entender também, né?
porque às vezes tu não é líder de fato, de cargo, né? Mas tu influencia muito mais do que um líder, né? Que já está numa posição. E eu tenho um exemplo uma vez de uma supervisora que trabalhou comigo, que ela tinha os funcionários dela direto e ela subiu, né, de posição, ela seguiu como supervisora, mas ela não tinha mais o time direto. Eles respondiam para ela também, né, mas não era direto para ela, né? Ela, pela hierarquia, respondia para um outro líder. Gente, aquilo incomodava demais ela. E eu disse, mas não, tu não precisa disso, não precisa ter um organograma com pessoinhas embaixo, né? Importa que tu influencia, que tu vai fazer as coisas acontecerem da mesma forma. Mas isso incomodava demais ela, né? Então, quando eu escuto, né, muitas vezes dizer que a gente lidera em casa, a gente lidera no grupo de amigos, a gente lidera, às vezes, em projetos, né, do nosso trabalho. Isso é um líder, né? A pessoa que sabe conduzir, ela já está mostrando a liderança dela ali, né? E também tem uma frase que o próprio Maxwell, né, que eu já citei ele aqui, que ele fala assim, ó, se quiser ser um líder de sucesso, seja líder antes de ocupar essa posição, né? Então, tu já vai trazer justamente a bagagem que tu precisa. Então, nem sempre tu vai estar no cargo, mas tu influenciando pessoas, tu já mostra a tua liderança, né? Legal. E essa questão, né, que nós falávamos ali de preparar o líder para exercer aquele cargo de liderança e tudo mais, dentro da norma fala também a questão das competências, né? Tem um item específico de competências que serve para quê? Cada pessoa que for exercer uma função e ter um cargo, que ela tem que ter determinadas competências para exercer aquilo. Quando ela não tem, a empresa pode promover ações para fazer com que ela desenvolva. Então, claro! Aquela pessoa, ela é super técnica, ela tem muita experiência em determinada função, mas ela não desenvolveu ainda a liderança. Nada impede ela de desenvolver e da empresa colaborar para isso, né? Promovendo cursos, treinamentos para que ela possa evoluir e executar, né, essa função aí com muito mais clareza e muito mais qualidade, né, Karen? Exato. E o próprio coaching, ele traz, né? Isso. Eu, durante a minha carreira, eu já era líder e eu tinha que fazer uma mudança de step, né? Uma mudancinha de degrau, eu ia subir mais uma posição. E eu fui buscar o coaching, né? O coaching me ajudou a eu me fortalecer em algumas coisas que eu não sentia tanta certeza, né? Não me sentia tão bem preparada para mim fazer a mudança. E isso que a minha mudança era dentro da mesma área. Né? Então eu não estaria nem trocando de área ou trocando de empresa para ver como às vezes é um pequeno detalhe, né? E eu fui buscar essa ajuda, né? Então o coaching para mim fez toda a diferença numa mudança de step que aconteceu aí durante a minha carreira. E é o tempo inteiro. Exato, e dentro do próprio coaching, às vezes tem alguns cursos, inclusive, de liderança, né, com coaching e tudo mais, para trazer técnicas um pouco diferentes para te conduzir algumas conversas, alguns bate-papos e até os feedbacks com as perguntas corretas, e não simplesmente só apontando porque tu fez errado e focar no problema, mas trazer perguntas que te façam pensar, né, que te façam o colaborador pensar e trazer soluções. Né? Eu acho que esse é o papel do líder também, não focar só no problema, mas quando tu fazer uma reunião, tipo, essas reuniões semanais aí que tu sugere, que tu mesmo faz já com o teu time, né? Poxa, vamos focar nas soluções, nos resultados. Aquilo que não tá tão bom, ok, a gente também vai trabalhar, mas sempre com foco no resultado e não com foco no problema, né? Exatamente. E no momento que tu envolve as pessoas, eles trazem ideias maravilhosas. Não é porque a gente é líder que a gente tem. Isso eu costumo dizer para o meu time. Gente, não é porque eu sou líder que eu tenho todas as respostas. Não, a gente vai construir juntos. Né? Eu preciso de vocês para me trazer a visão de coisas que às vezes eu também não estou enxergando. Né? Vocês estão ali na linha de frente, vão me trazer situações e a gente vai construir de uma forma muito melhor. Né? Não sou a rainha das ideias novas, né? Então, eu acho que é uma construção mesmo. Eu acho que é muito legal quando a gente faz um trabalho assim com o nosso time, né? Poder que eles participem. Com certeza, que até o Gerson colocou que o papel do líder é influenciar, motivar o liderado e que este tenha um processo próprio de desenvolvimento individual.
Acho que é bem bacana isso, né? É Exato. influenciar esse colaborador para que ele comece o seu próprio desenvolvimento, né? Porque isso vai trazer muitos benefícios para toda a equipe, né, Karen? Exatamente. E fazer as perguntas que nem tu disse, tu tira as pessoas da zona de conforto, entendeu? Eu vim para uma reunião, eu vou ouvir o que eu tenho que fazer, eu vou sair. Não, né? Tira as pessoas da zona de conforto. O que vocês acham sobre isso? O que vocês... Ou até quando tu vai apresentar já alguma coisa que já tenha um formato, já tenha uma base, né? Aonde que a gente pode melhorar? Vocês estão vendo oportunidades aqui? O que eu posso fazer? O que vocês me trazem? Gente, é riquíssima essa experiência, né? Acho que o pessoal precisa exercitar, envolver as pessoas, e aí sim, tem o engajamento das pessoas, as pessoas se sentem parte daquele processo, e elas realmente vão buscar entregar o seu melhor para elas poderem mostrar que elas também contribuíram, né? Então, é fundamental. Mais organizadas, né, para executar as tarefas e alcançar os resultados em equipe daí, né? Exatamente, exatamente. Karen, a gente está aí encerrando a live, indo já para o finalzinho, e eu queria que tu deixasse aqui para nós alguma dica para aquele líder que está em desenvolvimento, que está buscando aí ter mais sucesso na sua função. O que tu diria para essa pessoa? Ok, acho que é bem isso. Eu vou deixar algumas dicas aqui, né? Então, a dica número 1 é conquiste o seu time, né? Ele vai realmente se comprometer com você, né? A gente já teve aqui alguns pontos que a gente citou isso. Então, esteja próximo dele. A outra dica é delegue. Você já está numa posição, se você ainda subiu, né, estava num operacional e foi para um cargo de liderança, delegue. Tem atividades que você precisa já repassar para as pessoas que trabalham contigo, mas não deixe de acompanhar. Delegar não quer dizer que tu vai deixar aquilo acontecer e tu não vai nem tomar conhecimento, não. Delega, acompanha, pede retorno, ou faz, né, momentos de retorno para saber como é que está. Deixe a via aberta para eles voltarem para ti também, né? Olha, não estou conseguindo aqui, eu estou com um ponto de dificuldade. Isso é fundamental também para tu poder ver o que está acontecendo, acompanhar, nem que seja a distância, né? E o outro ponto é reconheça, né? A gente precisa reconhecer as entregas, seja uma pequena ação que a pessoa fez, né? Reconhecimento e agradecer, né? Então, as minhas dicas finais aqui, nunca esqueça de reconhecer e agradecer. Muito obrigada por ter feito essa parte. Esses dias eu tive um trabalho, eu apresentei um treinamento, eu dividi com uma colaboradora minha, ela está aí até, a Arlete, que já participou aqui também. Legal. Pedi para ela, olha, tu pode montar esse treinamento, fazer esse treinamento, aplicar o treinamento, se sente confortável? Ela topou na hora, né? E agradecer, ela terminou ali, eu agradeci para ela. Então, é um exercício realmente que às vezes a gente faz no dia a dia, na corrida do dia a dia, a gente justifica e acaba não fazendo, né? Então, reconheça, agradeça o seu time, porque isso é fundamental. Até essa questão do feedback, não ficar só um feedback negativo, né? Nós falamos ali do roteiro, mas trazer, como tu falaste agora, o reconhecimento, a valorização desse colaborador, sim, porque muitas vezes ele não está só esperando um aumento de salário, coisas assim, são coisas pequenas do dia a dia, né? Aquele reconhecimento, muito obrigado por ter feito agora essa palestra, esse trabalho junto comigo, e no dia a dia trazer essa valorização do colaborador, né? Tem ferramentas já que se a gente aplica, tu vai ver que o reconhecimento até vem a parte da recompensa salarial. Mas tu cria várias alternativas para ver o que é a recompensa. É o ambiente agradável? É o salário? É um agradecimento, um reconhecimento? Então, ela é uma ferramenta que ela traz várias citações assim, né? E a pessoa, muitas vezes, eu já apliquei essa ferramenta várias vezes no meu time e te garanto que poucas vezes vem o salário. Né? Dependendo da situação, da pessoa, tudo vem, né? Mas em a maioria das pessoas não. É um agradecimento, é um reconhecimento, é um ambiente agradável de trabalhar, porque a gente passa muitas horas do dia.
né? Então, vem outros pontos que às vezes a gente nem imagina que seja, né? Então, isso é legal de aplicar, às vezes, no time, para ter essa medição. Estar atento, né? Estar atento aos colaboradores, às pessoas que tu exerce essa liderança. Karen, muito obrigada pela tua participação. Adorei te ter aqui com esse bate-papo, com todos esses ensinamentos aí que tu trouxe para nós. Eu acho, aqui o pessoal está colocando que o tema foi muito legal, são excelentes profissionais. O pessoal que também colaborando, né, com seus comentários. Muito obrigado a todos que participaram. Quer deixar aí uma mensagem final para a gente poder encerrar? A princípio, eu também quero agradecer, né? Hoje foi uma estreia aí, uma live. Estou acostumada com vídeo, estou acostumada com apresentação, treinamento, mas a live foi uma inovação. Obrigada pelo convite, de poder estar aí apoiando, ajudando algumas pessoas, né? E acho que o segredo do sucesso é cuidem das suas pessoas, né? Cuidem das suas equipes, cuidem das pessoas que trabalham com você, porque um ambiente agradável de trabalhar faz toda a diferença aí para os resultados que a gente busca no dia a dia. Legal. Dá um tchauzinho aqui para Edilma, Gerson, Gabriel, Lisiane. Vamos ver quem mais estava aqui. Paulo, Maiana. Nossa, tinha bastante gente aqui que entrou. Não vou conseguir falar o nome de todos, né? Caterine, vários aqui, Marcelo, todo mundo. Muito obrigada pela participação. Semana que vem nós encerraremos aí essa série de lives falando sobre gestão de conflitos, que também é uma questão aí super interessante que envolve aí a liderança e todas as pessoas aí envolvidas dentro da empresa. Tá bom, Karen? Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima aí. Obrigada, beijo grande para todos. Tchau, tchau. Tchau.